Alô, meus aluninhos do primeiro ano, boa sorte, ó, saudade. Essa semana é a semana da minha avaliação, né? Então, antes de eu falar sobre a aula 2, que é a parte de energia, que é uma parte bem legal, vamos dar uma atenção à minha prova que vocês estarão fazendo esta semana. Primeira coisa, vamos lá, nós temos que falar da seguinte coisa: quando eu estou fazendo a minha avaliação, eu vou ter que procurar um cantinho. Então, ó, revejam as anotações de tudo que a gente estudou, certo? Procure lá um cantinho sossegado para realizar suas atividades. Não faça onde tenha bagunça, vocês vão precisar se concentrar na minha prova. Leia com atenção todas as questões. A prova é toda discursiva. Por que eu fiz isso? Justamente para tentar aproveitar ao máximo as contas que vocês têm que fazer. Façam aquelas que vocês têm certeza primeiro. Não tenham um pingo de pressa. Realize com calma. Reveja suas respostas. Dúvidas todos vão ter. Vocês, eu tenho. Na hora de fazer uma questão, quem acha que não tem dúvida? Todo mundo tem. Mas se você parar, tiver tranquilidade, você vai lembrar o que você estudou e será capaz de resolver esse cara. Bom, na prova de vocês, quais são as dicas que eu vou ter que dar para vocês? Conforme eu falei para vocês, ela será toda discursiva. Então, a questão 1 é uma questão de queda livre. Pode não parecer, mas é uma questão de queda livre. Então, lembrem lá as anotações de vocês, o quadro de fórmula de vocês de queda livre, para poder resolver. Tem uma questão, não sei se vocês vão lembrar, a Bia uma vez falou sobre isso, sobre uma fórmula que ela encontrou lá de tempo de queda igual a raiz quadrada de 2 vezes a altura sobre a gravidade. Essa é a fórmula para poder realizar a letra B da primeira questão. A segunda questão, tá ok? É uma questão vetorial. Então, cuidado, eu tenho que ter uma questão vetorial. Então, eu vou ter que, no final, ter um triângulo retângulo entre de onde eu parti aonde eu cheguei. E aí vocês vão calcular o deslocamento em linha reta desse cara que eu fiz. Vocês vão ver que é um deslocamento vetorial bem fácil de resolver. A questão 3 também é um deslocamento vetorial. Então, se é um deslocamento vetorial, esse cara será a hipotenusa de um triângulo retângulo. Tá ok? Podem fazer por triângulo de Pitágoras, mas podem lembrar que tanto o Márcio fala, triângulo pitagórico, nós temos 2, 3, 4 e 5, 5, 12, 13. Dá uma olhadinha lá, vê aqueles que vai facilitar a vida de vocês. A questão 4 é uma questão de deslocamento, velocidade, espaço sobre deslocamento, é uma questão bem fácil também. A questão 5, da mesma forma. A questão 6 é uma questão de queda livre, muito fácil de ser resolvida, tá ok? Muito fácil mesmo. É uma questão de queda livre, bem tranquilaça de resolver. A questão 7, 8, 9 e 10, tá? Todas elas são questões de movimento uniformemente variado. 7, 8, 9 e 10 são questões de movimento uniformemente variado. Com atenção na questão 9, porque lá eu tenho que escolher entre Torricelli e aquela. Torricelli é qual? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, ou V igual a V0 mais AT. Vocês vão ter que lembrar quando eu calculo utilizando o tempo, quando eu calculo utilizando o espaço, lá na questão 9. E a questão 10, eu posso resolver por queda livre. É uma dica na questão 10, tá? Eu posso resolver por queda livre. Então, atenção lá na questão 9 e atenção na questão 10. O resto, ó, tentem fazer. Os cálculos mandem para mim que a gente corrige e tenta aproveitar o máximo que for possível da prova de vocês. Tá ok? Boa sorte, façam com calma. Continuando então, falando sobre energia, falando sobre trabalho, a aula agora essa semana é sobre energia. O que é energia? É a capacidade de realizar trabalho. Então, trabalho é o que? Força vezes deslocamento vezes o ângulo que eu aplico essa força. Agora, a capacidade de realizar trabalho é a minha energia. Etimologicamente, o termo energia vem literalmente da palavra trabalho. E aí nós temos as formas de energia. Energia do sol lá, tá? Então a energia solar, eólica, que é a do vento. Então aqui é uma imagem para mostrar para vocês
os tipos de energia. Nós temos aqui, ó, energia nuclear, energia do Sol, energia hídrica, energia do vento, vários tipos de energia que eu tenho circulando no meu ambiente, tá? Especificamente, nós vamos falar sobre 3 tipos de energia, mas principalmente a energia mecânica, que vai se dividir na energia cinética e na energia potencial. O que é a energia cinética e o que é a energia potencial? Energia cinética é a energia do movimento. Qualquer coisa que se movimenta, ela produz, ela gasta, vamos botar assim, gasta a energia cinética. Já a energia potencial é justamente o acúmulo da energia para que ao final que eu tenha tudo acumulado, eu transforme toda essa energia em movimento. O exemplo que eu estou aqui é o da montanha-russa. A montanha-russa, o que acontece? Aquele carrinho da montanha-russa começa a subir lá a sua tec, fazendo lá, subindo, ou seja, ela está aumentando a sua altura, e quando ela vem aumentando a sua altura, ela está adquirindo energia, ou seja, ela está potencializando a sua energia. Já repararam que na montanha-russa não tem motor? O carrinho, ele está acumulando energia. Quando ele chega lá em cima, ele solta, ele começa a descer a montanha-russa, ou seja, tudo aquilo que ele acumulou, ele está transformando em movimento. Então ele acumulou o potencial de energia e transformou em cinética. Isso é energia mecânica. A energia mecânica de um sistema é a soma da energia cinética, ou seja, a energia do movimento, mais a energia potencial, ou seja, o acúmulo de energia. Só que essa potencial, o acúmulo de energia, eu tenho 2 maneiras de acumular energia. Aumentando a altura, mas eu também posso distender um objeto. Um exemplo, um arco e flecha. Quando eu vou atirar uma flecha, que eu puxo aquela parte da linha, eu estou acumulando energia. Que eu solto a flecha, ou seja, ela entrou em movimento, ou seja, toda a minha potência transformou-se em movimento. Então, energia mecânica é a soma da cinética com a potencial. Então, a cinética é aquela energia do movimento, a sua unidade de medida é o joule, tá? E ela é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do corpo. O que eu estou dizendo com isso? Que ela tem a sua formulazinha que a gente vai ver mais à frente. A energia cinética é proporcional ao quadrado da velocidade do corpo. Ou seja, quanto maior a velocidade elevada ao quadrado, maior será a sua energia cinética. A potencial, ela ganha energia cinética, ela transforma a energia cinética de acordo com a sua altura ou com a sua deformidade. Conforme um corpo perde energia potencial, ganha energia cinética. Então, a energia cinética e potencial, uma vai transformando na outra, tá? Conforme perde energia cinética, ganha energia potencial. Então, mecânica, conforme eu falei, é a soma da cinética com a potencial. Um exemplo bem clássico aqui do cara na pista de skate. Ele vai lá, faz o seu movimento, transforma o seu movimento. Conforme ele sobe na rampa, ele está diminuindo a sua velocidade, está diminuindo a cinética, aumentando a sua potencial. Quando ele começa a descer, ele transforma a sua potencial em cinética novamente, ok? Então, só para não ficar aqui, ó, energia potencial gravitacional, ou seja, aquela em que eu tenho altura. Como é que eu calculo esse cara? Massa, gravidade, e esse H é de altura. Então, a energia potencial tem a ver com a massa, a gravidade, que para a gente sempre será 10, e a altura que esse cara tem. Então, ó, a energia potencial gravitacional tem a ver basicamente com a altura que esse cara está. A energia cinética, eu já falei que ela é proporcional ao quadrado da velocidade, mas é metade da massa. Então, ó, metade da massa vezes o quadrado da velocidade. Essa será a minha cinética. E a elástica, que é aquela que tem a deformidade, será K, onde a K é o constante do material, e x ao quadrado será quanto eu estou aumentando ou diminuindo, por exemplo, a mola. A mola está aqui. Se eu diminuo ela um espaço x. Então, é esse valor que eu diminuí ao quadrado. Se eu aumentei o elástico, aumentei um espaço. Então, é o quadrado deste espaço que ali se encontra.
Então, no sistema mecânico, ele pode ser conservativo, que é a parte de conservação de energia, mas também pode ser dissipativo. Como é que funciona isso? O sistema será conservativo se a energia mecânica permanece constante, ou seja, a mecânica que eu tenho lá no início do processo, ela tem que ser igual lá no final do processo. Então, se não houve perda de energia, então eu tenho um sistema conservativo. Se houve perda de alguma outra forma, ou seja, se eu transformei a energia em outra que não seja cinética ou potencial, então eu tenho um sistema dissipativo. Então ela não é mais a mecânica. Isso ocorre muito quando eu tenho atrito no meu problema. Quando eu tiver a questão do atrito, eu estou falando de sistema dissipativo. Se eu não tiver atrito, normalmente esse cara será conservativo. Então, ó, quanto parte da energia mecânica é transformada em outro tipo de energia, tal como a energia térmica, por exemplo, energia sonora, a energia que foi transformada em algo que esquentou ou no som, então eu estou transformando esse cara em outro tipo de energia. Então, meu sistema é dissipativo. A força do atrito é considerada uma das principais forças dissipativas da energia mecânica. Olha o que eu falei, tá ok? Um sistema conservativo. Aquela montanha-russa que eu falei é um sistema conservativo. Se eu tirar um pouco a questão do atrito, vamos pensar que ela trabalha de uma forma bem lisa na sua parte de baixo. Como ela não tem motor, toda a altura que ela chega, aquela altura que ela tem é suficiente para fazê-la se movimentar por toda a seu espaço na montanha-russa. Todo o movimento que é feito é só a partir da sua altura inicial. As outras não tem mais, não tem motor que funcione. Tá ok? Gente, ó, beijo no coração. Façam minha prova com calma. Se Deus quiser, vocês vão conseguir resolver. Tá bem tranquilo. Ela está toda discursiva, mas não esqueçam de colocar as contas lá. Prestem atenção. Voltem lá no início do vídeo se quiserem para rever a questão das dicas que eu dei da prova de vocês. Um abraço e até a próxima semana.